O sol banhava de ouro as terras vastas da fazenda Serras Douradas, uma das maiores propriedades do interior de Minas Gerais. O gado da raça Nelore pastava tranquilo nos campos, os cavalos manga-larga marchador relinchavam suave entre os imponentes milharais. Mas dentro da grande sede da fazenda, um casarão antigo de paredes brancas e janelas azuis, o clima era tenso. Coronel Horácio, um homem de quase 70 anos, dono de uma fortuna incalculável, havia erguido seu império agropecuário com suor e inteligência. Sua vida o ensinara a desconfiar de quem se aproximava por interesse, e agora, com a notícia de que seu único filho, Gustavo, pretendia se casar, seu coração se inquietou. A noiva, Larissa, era deslumbrante, beleza clássica, elegante e com formação em uma renomada universidade da capital. Filha de uma família tradicional, tinha um sorriso doce e palavras gentis que cativavam a todos. Mas Coronel Horácio sabia que por trás de boas maneiras, muitas pessoas escondem a verdadeira face. Ele já tinha visto muito na vida, sabia que quando há dinheiro envolvido, o amor nem sempre é puro. Por isso, decidiu testá-la. Na manhã seguinte, pegou um chapéu de palha velho, vestiu roupas surradas de peão e saiu, não em sua picape importada, mas montada em um cavalo baio, levando nas mãos um saco de estopa. Seu rosto, marcado pelo tempo, agora se misturava ao de qualquer trabalhador rural comum. Era assim, disfarçado de simples tropeiro, que ele iria ao encontro de Larissa na cidade. A primeira impressão da moça seria reveladora, mas a verdadeira face dela ainda estava por vir. O teste havia começado. Com o chapéu de palha bem ajustado na cabeça e as roupas surradas cobrindo seu corpo forte de anos de trabalho no campo, Coronel Horácio montou em seu cavalo baio e seguiu rumo à cidade. Ele não usou sua caminhonete de luxo nem suas tradicionais botas de couro bem lustradas. Dessa vez, seria apenas um velho tropeiro vindo da roça. Não avisou a ninguém sobre seu plano, nem ao filho Gustavo, nem aos empregados da fazenda. Queria ver com os próprios olhos quem era realmente Larissa, longe do olhar de seu filho. O destino era um café sofisticado no centro da cidade, um local famoso por seus doces finos e onde Gustavo e Larissa costumavam se encontrar. Era o tipo de lugar onde o aroma de grãos moídos se misturava ao perfume caro das clientes bem arrumadas. Coronel Horácio sentiu os olhares curiosos assim que entrou. Suas roupas simples e gastas contrastavam drasticamente com o ambiente elegante, causando um burburinho discreto entre os clientes. Ele ignorou os olhares e seguiu em frente, seus olhos experientes vasculhando o ambiente até encontrá-la. Lá estava ela, Larissa. Usava um vestido azul claro, o cabelo bem alinhado e uma maquiagem impecável que realçava seus traços delicados. Mexia no celular distraidamente enquanto um garçom, com luvas brancas, servia seu café com leite em uma xícara de porcelana fina. O velho fazendeiro respirou fundo, ensaiando seu papel. Ele se aproximou da mesa, tossindo levemente para chamar a atenção. Moça, com licença. Sua voz saiu rouca e mansa, como a de um homem que passou a vida inteira sob o sol quente da roça. Larissa levantou o olhar. Seus olhos castanhos, antes distraídos, se fixaram no homem à sua frente. Por um breve segundo, ela analisou o estranho de cima a baixo, um ar de impaciência começando a surgir em seu rosto. Sim, respondeu, a voz um tanto seca. Eu tô na cidade faz pouco tempo, vim ver uns parentes. Ele fingiu coçar a nuca, parecendo envergonhado. Tô com uma sede danada, será que a sinhá podia me ajudar e pagar um café? O pedido era simples, mas o teste havia começado. Horácio queria apenas ver sua reação, a primeira faísca de sua verdadeira essência. Larissa franziu a testa, o desconforto evidente. Olhou ao redor, claramente incomodada, como se não quisesse ser vista falando com aquele homem de aspecto simples. Olha, moço, aqui não é o lugar certo para isso, viu? Disse ela, tentando soar educada, mas o tom de voz transparecia impaciência. Na padaria da esquina, talvez alguém lá possa te ajudar. O desprezo em sua voz não passou despercebido por Coronel Horácio, mas ele manteve a calma, seu rosto impassível. Me desculpe, moça, eu só pensei que, ele começou, antes que Larissa o interrompesse. Com um gesto rápido, ela pegou um sachê de açúcar que estava sobre a mesa e o colocou na frente dele, quase jogando. Aqui, ó, pode levar. Coronel Horácio olhou para o pacotinho de açúcar. Nem ao menos um gole de café, apenas um sachê de açúcar, como se ele fosse um mendigo pedindo esmolas. Larissa deu um meio sorriso,
claramente tentando se livrar dele. Agora, com licença, disse, voltando a atenção para o celular, como se a conversa nunca tivesse acontecido. Coronel Horácio assentiu lentamente, pegando o sachê. Obrigado, moça, murmurou. E saiu do café com o coração pesado. A primeira impressão já não havia sido boa, a frieza e o desdém de Larissa eram inegáveis. Mas ele ainda precisava ter certeza. Um segundo teste estava por vir, e esse sim, ele sabia, revelaria a verdadeira face da futura nora. O jogo estava apenas começando. Coronel Horácio retornou à fazenda Serras Douradas naquela noite, mas a cena no café se repetia em sua mente como um filme indesejado. A frieza de Larissa, seu olhar de desprezo, o sachê de açúcar jogado na mesa. Não foi só a falta de generosidade que o incomodou, mas a forma como ela o tratou, como se ele fosse invisível. No entanto, uma única situação não bastava. Ele precisava de mais provas antes de contar qualquer coisa a Gustavo, seu filho, que parecia cego de paixão. Na manhã seguinte, o coronel decidiu levar o teste adiante. Dessa vez, não seria apenas um velho tropeiro pedindo café. Ele queria ver o que Larissa fazia quando acreditava que ninguém estava olhando. Naquela tarde, Gustavo havia combinado de levar Larissa para conhecer melhor a fazenda. Coronel Horácio aproveitou a oportunidade. Antes que o casal chegasse, ele chamou Dona Florinda, a governanta da casa há mais de 30 anos, uma mulher de confiança e olhos atentos. Florinda, quero que você observe bem essa moça, disse o coronel, em tom sério. Veja como ela trata os empregados, quando acha que não tem ninguém olhando. A mulher, de cabelos grisalhos e rosto gentil, riu, cruzando os braços. Quer saber se ela é gente boa de verdade, não é, coronel? Quero. Mas sem dizer nada para ninguém. Dona Florinda piscou, compreendendo a gravidade da missão. Pode deixar comigo. Pouco tempo depois, Gustavo chegou com Larissa. Ele estava animado, mostrando os cavalos puro-sangue, os vastos pastos e os celeiros impecáveis. Aqui é tudo incrível, amor, ele disse, sorrindo. Mas Larissa, de salto fino e óculos escuros de grife, parecia desconfortável com a poeira e o cheiro do curral. Sim, é bem rústico, respondeu, forçando um sorriso, enquanto observava as unhas impecáveis. Os funcionários os cumprimentavam com respeito, mas ela mal respondia, sequer olhava para eles. A vigilância de Dona Florinda e do coronel Horácio, que observava de longe, começava a revelar mais do que palavras poderiam dizer. O pior veio mais tarde. Depois de um longo passeio pela fazenda, Gustavo foi chamado para resolver um problema urgente com um dos cavalos. Volto já, amor. Espera aqui um pouquinho, ele disse, apressado. Larissa suspirou e tirou o celular da bolsa, claramente entediada. Foi então que Dona Florinda se aproximou, oferecendo-se. A senhorita quer um suco? Uma água. Está muito calor hoje. Larissa levantou os olhos, analisando a mulher dos pés à cabeça, com um olhar de avaliação que fez Dona Florinda se sentir pequena. Água, mas que seja mineral, viu? Não vou beber essa água de poço daqui. Dona Florinda engoliu em seco a resposta que queria dar e foi buscar a garrafa de água lacrada. Quando voltou, estendeu o copo para Larissa, mas, de propósito, deixou um pouco de água cair na mão da moça. Ah, mas que horror! Larissa pulou do banco, irritada, sacudindo a mão com nojo. Dona Florinda pediu desculpas, com os olhos fixos no chão, mas Larissa não aceitou com naturalidade. Pelo amor de Deus, mulher! Como você pode ser tão desastrada? Olha isso! Sujou minha bolsa. A voz dela se elevou, ecoando pelo alpendre da casa. Foi sem querer, senhorita, repetiu Dona Florinda, a voz embargada. Sem querer? Isso é incompetência. Dona Florinda baixou os olhos e saiu de fininho, mas não antes de ver Coronel Horácio observando tudo de longe, escondido no alpendre. O olhar dele estava sombrio, uma certeza fria tomando conta de seu semblante. Ele já tinha visto o suficiente. Essa mulher, pensou ele, não era para seu filho. Mas ainda faltava a prova final, a que selaria o destino de Larissa, e dessa vez ela não teria como escapar. Naquela noite, Dona Florinda contou tudo a Coronel Horácio. A arrogância de Larissa, o desprezo evidente pelos funcionários da fazenda, a forma ríspida como ela lidava com qualquer situação que fugisse ao seu controle. O coronel ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça lentamente. Ele já tinha certeza do que precisava fazer.
Agora era a hora do golpe final, um cheque-mate. Na manhã seguinte, ele mandou chamar Gustavo. O rapaz entrou no escritório do pai com um sorriso no rosto, despreocupado. E aí, pai? Gostou da Larissa? Perguntou, ansioso por uma aprovação. Coronel Horácio segurou a resposta, seu olhar sério. Tá certo que ela é bonita, Gustavo, mas beleza não é tudo. Você tem certeza que essa moça está com você pelos motivos certos? Gustavo franziu a testa, confuso. Como assim, pai? O velho fazendeiro fitou. Você acha que se perdesse tudo amanhã, ela ainda ficaria com você? Gustavo riu, sem entender a gravidade da pergunta. Mas eu não vou perder nada, né, pai? Coronel Horácio se levantou, olhando firme para o filho. Vamos ver. No dia seguinte, a notícia correu pela cidade como fogo em capim seco. O fazendeiro Horácio perdeu tudo. Dívidas. Investimentos errados. A fazenda Serras Douradas vai ser vendida para pagar os credores. Era tudo mentira, claro, uma farsa. Apenas os mais próximos sabiam disso. E agora, era hora de ver como Larissa reagiria à tragédia. Quando Gustavo contou a notícia para Larissa, ela empalideceu na hora. Como assim? Seu pai perdeu tudo? A fazenda? Os negócios? Tudo? Vamos ter que recomeçar do zero. Ela ficou alguns segundos em silêncio, então soltou um suspiro pesado e disse a frase que destruiu qualquer dúvida que Gustavo ainda pudesse ter e como a gente vai viver sem dinheiro. Gustavo sentiu o peito apertar, uma dor aguda. A gente dá um jeito, amor. Podemos começar do nada juntos. Ela riu, mas foi um riso frio, vazio. Você acha mesmo que eu vou trocar minha vida por uma roça falida? A máscara dela tinha caído completamente. Ela nunca o amou de verdade, amava o que ele tinha, a fortuna de seu pai. E foi ali, diante daquela confissão fria, que Gustavo finalmente percebeu. Seu pai estava certo o tempo todo. No mesmo dia, Gustavo e Coronel Horácio chamaram Larissa para uma conversa definitiva. Ela chegou de cabeça erguida, com um sorriso forçado, como se nada tivesse acontecido, mas seu olhar denunciava o incômodo. Olha, Coronel Horácio, não quero ser grosseira, mas acho que esse casamento não vai dar certo. Gustavo e eu temos realidades muito diferentes. O velho fazendeiro apenas sorriu, um sorriso que ela não soube decifrar. É mesmo? Então quer dizer que agora que ficamos pobres, você mudou de ideia? Ela se ajeitou na cadeira, a voz um pouco mais alta. O senhor tem que entender, eu cresci em outra realidade. Foi quando o Coronel Horácio largou os papéis na mesa. Larissa, eu nunca perdi nada. Isso tudo foi um teste. E você falhou. A cor sumiu do rosto dela. O quê? Coronel Horácio se virou para o filho. Gustavo, você quer mesmo continuar com essa mulher? O rapaz, finalmente liberto da ilusão, não hesitou. Tirou a aliança do dedo e colocou-a sobre a mesa. Não. Larissa ficou sem palavras, tentou argumentar, tentou se explicar, mas era tarde demais. O jogo havia acabado. Agora, o caminho estava livre para Gustavo encontrar alguém que o amasse de verdade. O fim do noivado abalou Gustavo. Ele sempre acreditou no amor verdadeiro, mas agora se via perdido, enganado, traído. A decepção pesava em seu peito, e pela primeira vez, ele duvidou de si mesmo. Coronel Horácio percebeu que o filho andava calado, saía pouco, evitava até mesmo ir à cidade. Mas o velho fazendeiro sabia que o tempo era o melhor remédio. Deixa a vida seguir, meu filho. Quando menos esperar, vai aparecer alguém que realmente vale a pena. Gustavo apenas sorriu de canto, não estava pronto para acreditar nisso. Uma semana depois, Gustavo saiu para cavalgar pelas terras da fazenda Serras Douradas. Precisava de um tempo sozinho. Foi então que, perto de um dos sítios vizinhos, viu algo incomum. Uma mulher tentava consertar a cerca de arame farpado. Pequena, mas forte, cabelos presos em um coque desajeitado, roupa simples, mas coberta de poeira. Ela praguejava sozinha, lutando com o arame que não parava no lugar. Gustavo desceu do cavalo, curioso. Tá precisando de ajuda? Ela olhou para ele, os olhos brilhando de surpresa. Ah, moço, eu tava tentando ajeitar isso aqui, mas acho que o arame tem vida própria. Gustavo riu e pegou as ferramentas das mãos dela. Deixa comigo. Em poucos minutos, a cerca estava firme de novo.
Nossa, você tem jeito com isso, hein? Ele sorriu. Nasci e cresci na fazenda, faço isso desde moleque. Ela estendeu a mão suja de terra, sem cerimônia. Sou Manuela. Meu pai cuida desse sítio, mas tá machucado e eu vim ajudar. Gustavo apertou a mão dela, gostando da energia simples e verdadeira da moça. Gustavo. Ela limpou o suor da testa com o braço e olhou para ele com curiosidade. Sei quem você é. O filho do coronel Horácio, né? Ouvi dizer que seu casamento não saiu. Gustavo se surpreendeu com a franqueza dela. Pois é, a vida tem dessas. Manuela sorriu. Melhor assim. Nada pior do que um casamento sem amor. Gustavo sentiu algo estranho, uma leveza. Aquela mulher que ele acabará de conhecer tinha algo que Larissa nunca teve, autenticidade. E mal sabia ele, mas aquele era o começo de algo especial. Depois daquele primeiro encontro, Gustavo começou a ver Manuela com outros olhos. Ela não se importava com roupas de marca, não fazia questão de luxo e, principalmente, não se achava melhor do que ninguém. Ao contrário de Larissa, Manuela tratava todos com respeito, dos empregados da fazenda ao velho Zeca, o caseiro que trabalhava com o coronel Horácio há décadas. E sem que percebesse, Gustavo começou a passar mais tempo no sítio vizinho, às vezes com a desculpa de ajudar com a cerca, outras apenas para conversar. Mas a verdade era que gostava da companhia dela. O velho fazendeiro notou a mudança no filho. Gustavo, que há semanas andava desanimado, agora voltava para casa sorrindo. O que foi, pai? Gustavo perguntou ao ver o olhar do fazendeiro. Nada. Só vendo como certas coisas acontecem no tempo certo. Gustavo riu, mas Coronel Horácio não estava brincando. Dessa vez, ele não precisava de testes, já sabia que Manuela era diferente. E isso ficou ainda mais claro quando ela o tratou como qualquer outro homem da fazenda, sem bajulação, sem interesse. Na primeira vez que se encontraram, Manuela estendeu a mão e disse: Coronel Horácio, meu pai sempre fala bem do senhor. Me desculpe não ter vindo antes, mas com o trabalho e tudo. O fazendeiro sorriu. A sinceridade dela era algo raro. Ora, menina, não precisa se desculpar por trabalhar. Isso só mostra que foi bem criada. E ele estava certo. Num fim de tarde, Gustavo e Manuela caminhavam juntos pela plantação de café, o ar puro do campo enchendo seus pulmões. E aí, Manuela, não tem medo de pegar no pesado, ele brincou. Ela sorriu. Aqui na roça, quem tem medo de trabalho passa fome. Gustavo riu, mas sentiu seu peito aquecer. Como Manuela era diferente de Larissa. Naquele momento, ele percebeu que não precisava de luxo, beleza exagerada ou formalidades. Precisava apenas de alguém de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Gustavo teve certeza de que estava pronto para amar de novo. O problema era, será que Manuela sentia o mesmo? O tempo passou e a amizade entre Gustavo e Manuela se fortaleceu. Eles trabalhavam juntos na fazenda, conversavam por horas e compartilhavam sonhos. Mas Gustavo sabia que estava na hora de dar um passo além. Ele queria mais. Só havia uma dúvida: Manuela sentia o mesmo? Coronel Horácio, sempre atento, percebeu a inquietação do filho. O que tá pegando, Gustavo? Tá com essa cara de peixe morto por quê? Ah, pai! Gustavo coçou a nuca. E se Manuela não gostar de mim desse jeito? O fazendeiro riu. Meu filho, mulher de verdade não se impressiona com palavras bonitas e sim com atitude. Gustavo respirou fundo. Ele precisava agir. Naquela tarde, ele chamou Manuela para um passeio a cavalo no alto da colina, de onde se via toda a fazenda, pintada com as cores do pôr do sol. Ricardo tomou coragem. Manuela, tenho pensado muito sobre a gente. Ela olhou para ele, curiosa. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim, ele sorriu, os olhos brilhando. Eu me apaixonei por você. Ela piscou, surpresa. Por alguns segundos, ficou em silêncio. Gustavo engoliu seco, e se tivesse errado? Mas então Manuela sorriu, um sorriso sincero e radiante. Até que demorou para perceber, hein? O quê? Ele arregalou os olhos. Eu gosto de você, bobo. Só tava esperando você falar primeiro. Gustavo riu, aliviado. O amor era recíproco. Ele segurou a mão dela e sentiu que, dessa vez, não havia dúvidas nem interesses escondidos. Aquele era um amor de verdade.
Naquela noite, Gustavo contou tudo ao pai. E então, pai, o que acha? Coronel Horácio sorriu, uma paz que ele não sentia há muito tempo preenchendo seu rosto. Acho que você finalmente encontrou alguém que te ama pelo que você é. Dessa vez, não havia necessidade de testes. Ele sabia que Manuela era a escolha certa. E assim, o fazendeiro que antes testava o amor de sua futura nora finalmente encontrou paz, pois agora ele sabia que seu filho estava em boas mãos, e que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo dinheiro, mas pela simplicidade e pela sinceridade do coração. Se a história do Coronel Horácio e de Gustavo te mostrou que o verdadeiro valor está na simplicidade e no coração, não deixe de acompanhar mais lições de vida como essa. Inscreva-se no canal para continuar se inspirando e descobrir que, na Fazenda Serras Douradas ou em qualquer lugar, o que importa é a essência.